Bom dia a todos, bom dia Cláudia, bom dia o Braulio, bom dia a todos os ouvintes, e dizer que é um prazer mais uma vez estar nesse congresso da ANAPAR, né? Eu já participei algumas vezes, né, em outros momentos, né, já estive na mesa de abertura no congresso, eu acho, há 2 anos atrás, e é um prazer estar aqui novamente para tratar sobre previdência complementar, que é o tema da atualidade, né? E agradecer muito o convite da ANAPAR para a participação nesse evento e dizer que em todos os momentos em que se discute previdência, vem aquela questão de que previdência é exatamente o nosso futuro, e o futuro não é amanhã, o futuro é agora, o futuro é hoje. E para dizer que o futuro é hoje, a gente tem que fazer uma retrospectiva um pouco do passado para saber como foi, como é e como será, né, a previdência, seja do servidor público, seja do regime geral de previdência social. Só para contextualizar, a questão dos regimes previdenciários hoje, ou a previdência social de uma forma geral, vem, ao longo do tempo, tendo um descrédito por contribuição até dos próprios governos, em que sempre propagam que a Previdência está quebrada, né? E isso já vinha desde os institutos de previdência social, desde as caixas de aposentadorias e pensões, os fundos, os institutos, e nesse sentido, na questão da importância, não enxergam a importância da Previdência Social no desenvolvimento dos municípios, e a Previdência já foi, no passado não muito longo, né, chamada ou considerada como um abacaxi. E a Previdência vem ao longo do tempo, então, sendo deteriorada, e agora muito mais com a alteração da legislação trabalhista, em que coloca em risco as relações de trabalho, né, as relações de emprego. Então, as relações de emprego que ficam cada vez mais escassas com a questão da pejotização. E na pejotização, cada um é um microempresário, cada um é um empresário, e nesse sentido, nem sempre se paga a contribuição previdenciária, a contribuição da empresa, que vem sendo também possibilitada a redução das contribuições da empresa. E na reforma, além da reforma trabalhista, vem aí a reforma tributária, em que a contribuição incidente sobre a folha certamente será mexida, certamente será diminuída, ou então até extinta, e nós nem sabemos quais são as outras contribuições ou outros tributos que venham a financiar a Previdência Social. E nesse sentido, então, o momento é de que a Previdência Complementar talvez seja uma forma de aqueles que ontem eram empregados e que hoje e amanhã serão empresários, né, serão microempreendedores ou serão empreendedores, que tragam que preocupem com a sua vida de amanhã, porque da forma que está sendo tratada a Previdência, pode ser que ela encaminha para a questão da proteção estatal no sentido de um mínimo existencial, ou seja, se a Previdência tende, o limite máximo tende a ser salário mínimo, não faz diferença ser Previdência ou assistência social, ou seja, a garantia de um mínimo existencial. Eu trouxe uma apresentação, eu encaminhei uma apresentação, e eu gostaria que colocasse aí para nós, por favor. A Patrícia vai colocar. Então, a gente está tratando dos reflexos das políticas de governo para os servidores públicos. Nos últimos tempos, o servidor público ele tem sido considerado como aquele vilão das contas públicas, aquele que traz os problemas para o Estado brasileiro, e, na verdade, nós sabemos que não é, né? Uma série de vezes,
as questões, os problemas, elas decorrem de, às vezes, até de corrupção, de sonegação, em que os recursos que deveriam ser carreados aos cofres do Estado, lá, na verdade, não o chegam. Aí, pode passar o próximo para nós, por favor. Então, é interessante verificar que também os servidores públicos são considerados como os marajás, como os corporativistas, né, e que, na verdade, às vezes não contribuem para a Previdência Social, e não é bem verdade, porque desde a emenda constitucional número 3 de 1993, o regime é contributivo, e se anteriormente o regime não era contributivo, foi por uma própria opção do Estado e não do servidor. Existia, naquele momento de legislação anterior, existia contribuição para pensões e pecúlios, mas a partir de 1993 passou, então, a ser, o regime previdenciário passou a ser contributivo. E, nesses termos, veio a emenda constitucional número 20, 16 de dezembro de 98, que trouxe um amplo sistema, uma ampla modificação no regime previdenciário brasileiro, em que passou a garantir, então, regimes próprios de previdência social de caráter contributivo, observado equilíbrio financeiro e atuarial. Isso não existia na Constituição originária de 1988. Aí constitucionaliza as regras de aposentadorias e pensões, ou seja, tudo que estava na legislação foi trazido, então, para o texto constitucional, estabelecendo limite de idade e tempo de contribuição, além de proibir a acumulação de aposentadorias e outros proventos. Pode passar. Na emenda constitucional número 20, ainda, estabeleceu bases constitucionais para um regime de previdência complementar, né, que até então existia o marco regulatório da previdência complementar, que era a Lei 6435, mas não existia tratamento constitucional. Então, a previdência complementar passou a ter tratamento constitucional e mediante lei complementar, com garantia de informação aos participantes assistidos. A lei complementar específica para estatais, ou seja, para relacionamento das estatais com seus respectivos fundos de pensão, uma proibição de repasse de recursos de empresas estatais, somente na condição de patrocinador, ou seja, o Estado, estatal nenhum, órgão público não pode repassar recursos, a não ser por questão de ser contribuinte, não. Exceto na condição de patrocinador, essa questão de repasse, então, só em decorrência de ser patrocinador. E também na paridade contributiva quando se tratar de estatal. E trouxe também a garantia de participantes nos órgãos colegiados de participantes assistidos. Isso, na verdade, está na Constituição, está na Lei Complementar 108 e 109, mas nem sempre o participante obtém as informações que ele pretende, né? E ainda prevê a possibilidade de previdência complementar para regimes próprios de previdência e limitação de benefício ao limite do regime geral de previdência. O que significa isso? A partir da emenda 20, então, cada ente federado, se quisesse estabelecer um limite, nós estamos tratando de uniformização de regime geral, regimes próprios, regime de previdência complementar. E, a partir, então, da emenda 20, aquele Estado, Distrito Federal e município que quiserem instituir regime de previdência complementar, eles poderiam, então, estabelecer o regime de previdência complementar e limitar os benefícios ao regime dos regimes próprios ao limite do regime geral de previdência social. Mas ficou naquela questão de cada Estado ou município, então, instituir o seu próprio regime de previdência complementar. Próximo.
Ainda sob a égide da emenda constitucional número 20, de 1998, veio a Lei Complementar 9.717, que estabeleceu normas gerais para a instituição de regimes próprios de previdência social. E, a partir de então, como a Constituição garantiu um regime de previdência ao servidor, um regime de previdência de caráter contributivo. Nesse caso, a Lei 9.717 estabeleceu as regras gerais e aos servidores, ao Estado e ao município que tivesse regime próprio, então, deveria fazê-lo sobre as orientações da Lei 9.717. E a Lei Complementar número 108, de maio de 2001, que veio regulamentar, então, o artigo 202 da Constituição Federal, né? A Lei Complementar 108 e a Lei Complementar 109. A 109, regras gerais para os sistemas, normas gerais para o sistema de previdência complementar, e a Lei Complementar 108, as normas específicas para relacionamento do Estado e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar. Próximo. A emenda constitucional número 33, então, de 2001, autorizou o Estado, Distrito Federal, município a instituir contribuição de seus servidores para custeio de regime próprio, porque até então a Constituição tratava de estabelecer que o Estado, Distrito Federal e o município poderiam instituir contribuição. Se era poderia, não seria, deveria ser o poder-dever, mas, na verdade, muitos regimes próprios foram instituídos sem as respectivas contribuições. Então, nesse caso, a partir daí, para se instituir regime próprio, deveria ser apenas de caráter contributivo. A emenda constitucional número 41, de dezembro de 2003, aí está 1003, é um erro aí, pessoal, de 2003, que ela veio dizer... a emenda 20 já garantia um regime próprio, mas a emenda 41, ela veio dizer que era um regime próprio de caráter contributivo e solidário, observado equilíbrio financeiro e atuarial. Por que esse caráter contributivo e solidário? É que a solidariedade é para justificar a contribuição de aposentados e pensionistas. A partir daquele momento, então, a partir da publicação, da promulgação da emenda 41, ela instituiu a contribuição de aposentados e pensionistas, o regime passa a ser equilíbrio financeiro e atuarial, mas com contribuição de pensionistas, né, para justificar a solidariedade do sistema. Reduziu o valor das pensões, um critério para aposentadoria que conjugam idade, tempo de contribuição, tempo de serviço, tempo na carreira e no cargo, e além de uniformizar as regras entre os servidores públicos das três esferas de governo. A partir da emenda 41, servidor público estadual, municipal ou federal passam a ter as mesmas regras de aposentadoria. Próximo. A emenda 41 também, ela veio trazer o fim da paridade e integralidade entre ativos e aposentados. As aposentadorias, então, passam a ser calculadas pela média das contribuições corrigidas nos mesmos moldes do regime geral de previdência social. Ou seja, é a média de 80% dos melhores salários de contribuição tomados por base de julho de 94. Para aqueles que entraram, então, a partir de janeiro de 2004, as regras de cálculo de aposentadoria passam a ser as mesmas do regime geral de previdência social. A previsão de previdência complementar por meio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública e determinação de benefício exclusivamente na modalidade de contribuição definida. O que significa isso? Você sabe o valor da sua contribuição, mas o valor do seu benefício vai depender do regulamento do plano e vai depender, então, do recurso que você tiver, você e o seu patrocinador tiver aportado às respectivas entidades fechadas de previdência complementar. Próximo. Então, com a emenda 41,
ficou a emenda 41, então, ela trouxe uma aproximação ampla, geral e quase irrestrita com o regime geral de previdência social. A partir, então, da emenda 41, é que passaram a surgir, em nível federal, surgiu a FUNPRESP, né, o Fundo de Pensão dos Servidores do Executivo, Fundo de Pensão do Legislativo e do Judiciário, né? E, a partir daí, também, os estados e os municípios, que alguns estados já implementaram suas previdências complementares e alguns municípios também. E, com isso, a partir do momento em que se institui a entidade de previdência complementar, automaticamente, para aqueles servidores que tomarem posse a partir da entrada em vigor, né, ou do funcionamento das respectivas entidades, a remuneração do regime próprio, ou seja, o benefício do regime próprio, fica limitado ao limite do regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social. Com a emenda 103, nós percebemos uma total desconstitucionalização das regras. 5 minutos. Uma total desconstitucionalização, então, das regras previdenciárias, deixa de assumir os servidores, deixa de assegurar aos servidores regime próprio de previdência, veda a instituição de novos regimes próprios, as normas não aplicam a estados, Distrito Federal e município que passam a ter as suas próprias normas. Há aí uma pandemia nos regimes previdenciários, porque, ao não garantir regime próprio, o estado e o município pode ou não ter regime próprio de previdência. Aqueles que tiverem regime de previdência podem mantê-lo, podem voltar para o regime geral. Extingue todas as regras de transição e traz apenas 2 regras, por pontos e por idade. Pedágio, quer dizer, a regra 1, por ponto, idade mais tempo de contribuição, e a regra 2, idade mais tempo de contribuição, mais 100% do tempo que faltar. Próximo. Limita o valor dos benefícios, cálculo pela média de todo salário de contribuição a partir de R$ 7,94, não mais por 80% dos melhores. O valor de benefício, ele depende do tempo que você contribui. 60% aos 20 anos de contribuição, mais 2% a cada ano que superar, até para você ter direito ao benefício integral, deveria ser 40 anos, passa a ser 40 anos de contribuição. Institui a regra 95 e 105 como pressuposto para aposentadoria. E a limitação do valor da pensão por morte do benefício do período de fruição de acordo com a lei. Próximo. Aumenta a contribuição de 11% para 14% e institui a progressividade, que as contribuições variam de 14% para 22% para remuneração acima de R$ 39 mil. Possibilita a instituição de contribuição extraordinária para equacionamento de déficit pelo período de até 20 anos. Isso trazendo a previdência complementar, regras da previdência complementar para o regime próprio de previdência. Torna obrigatória a instituição de regime de previdência complementar para todos os regimes próprios, ou seja, agora é obrigada a instituir, todos os municípios, estado que tiver regime próprio, tem que instituir a previdência complementar. Agora, não é mais facultativa a instituição é obrigatória, continua facultativa a adesão do servidor. E o regime de previdência complementar garantirá benefício apenas na modalidade de contribuição definida e, o pior, por meio de entidade aberta ou fechada de previdência complementar, e, no nosso entender, a possibilidade de previdência aberta, ela traz alguns riscos, ao nosso ver, para o servidor público. Próximo. Ainda, o prazo de 2 anos, a emenda constitucional número 103, ela traz o prazo de 2 anos da data de entrada em vigor da emenda 103
para a instituição de regime de previdência complementar e para a adequação do órgão e entidade gestora única dos regimes próprios. É uma oportunidade de crescimento para o setor de previdência complementar, não resta a menor dúvida. E é uma oportunidade de revisão das leis complementares, número 108 e 109, para adequação à nova era, à nova realidade. Mesmo porque, a partir do momento em que vai se estabelecer um regime de previdência complementar que possa ser aberta, é necessário que a lei estabeleça quais serão, então, a relação entre o Estado, as entidades estatais e os seus próprios fundos de pensão. Né? Próxima. E agora, quais serão os reais desafios para o dia seguinte? Essa é a pergunta que a gente faz e essa é a questão que, a partir de agora, então, não existem garantias constitucionais. Existem normativos, existem princípios, existem algumas normas que a lei pode alterar a qualquer momento. Próximo. Muito obrigado a todos. Antes da Constituição de 1988, nós tínhamos, então, servidores públicos que eram estatutários, servidores públicos que eram seletistas, né? Com a Constituição de 1988, criou-se um regime jurídico único, transformando todo mundo que era do regime geral de previdência social, aqueles que colocavam, que tinham sua prestação de serviço regida pela CLT, passaram, então, a ser estatutários e foram trazidos para o regime próprio de previdência. A importância do emprego, do serviço público, do servidor público. Veja, não existe Estado sem servidor, e não existe Estado que continue prestando um serviço de qualidade se a cada vez que tivesse uma eleição, trocasse todo mundo. Então, eu estou respondendo a pergunta à luz da importância do serviço público. E por que a questão da importância do cargo público, servidor detentor de cargo efetivo? É porque a própria efetividade, da prestação do serviço, por isso que a Constituição, o legislador constituinte, tratou de um cargo efetivo. A questão da estabilidade também do servidor, ela é decorrente da efetividade do cargo. A estabilidade, ela dá efetividade ao cargo de modo que nós tenhamos política de pessoal, políticas de Estado e não políticas de governo, porque se a cada governo, cada presidente da República, ou cada governo que se instaurasse, fosse substituir todos os servidores, qual seria, então, a garantia da efetividade de prestação de serviço? Além do mais, existem atividades no Estado que elas não têm correspondentes na administração pública, e agora estamos falando das carreiras típicas de Estado, e são aquelas de fiscalização, aquelas de prestação de serviço de segurança, né? Então, existem diversas atividades no Estado que precisam de garantia para efeito de trabalho. A polícia, por exemplo, né? Então, agora, nesse momento, está sendo discutida a questão da reforma administrativa, em que se discute estabilidade, em que se discute questão de carreira, mas numa visão privatista do Estado, né? Então, é necessário que todos saibam que a existência de serviço público, a existência de cargo público, é a própria questão de existência do Estado. Não vamos dizer que não existam funções que poderiam ser seletistas, mas existem diversas funções que hoje já são terceirizadas, que é vigilância, segurança, né, que outrora todos de serviço público já teriam cargo público nesse sentido.
mas que depois foi terceirizado e sem nenhum problema. Evidentemente que existem situações em que, dependendo do que vier na reforma administrativa, talvez os empregos públicos venham a se proliferar na administração pública novamente, né? Mesmo porque aquela questão do regime jurídico único, como regime de trabalho, ele veio criar, foi talvez até uma forma de dificuldade dos regimes previdenciários ou dos benefícios previdenciários. Então, qual a importância do emprego público no Brasil? O emprego público hoje, tratando de emprego público como o cargo público, né, o cargo efetivo, é a garantia de funcionamento do Estado. Né? Nós estamos verificando aí agora, na questão da pandemia, quem, na verdade, está trazendo a solução para os problemas de Estado são exatamente servidores públicos, e principalmente o pessoal da saúde, né, que estão aí expondo suas vidas, estão morrendo para salvar uma grande parte da população brasileira que seria dizimada se nós não tivéssemos um sistema público de saúde, ainda que tenha suas deficiências, mas que é o salvador da pátria, que conforme é o SUS hoje. Imagina que nós não tivéssemos segurança, como que nós iríamos fiscalizar os fundos de pensão, como que nós iríamos fiscalizar a questão da sonegação, né, de impostos e contribuições, ou seja, sonegação tributária, como é que, se não tivéssemos segurança, como que iríamos estar lá nas fronteiras, né? Então, essas são questões que precisam ser colocadas da importância do serviço público para a prestação dos serviços que a população precisa, que é função de Estado. Não sei se eu respondi, porque a pergunta é muito ampla, mas é mais ou menos nesse sentido. E que na reforma administrativa, não só a visão privatista do Estado venha a prevalecer, mas que venha prevalecer efetivamente a visão estadista de Estado, né? Porque, querendo ou não, se não existir Estado, nós não sabemos em que sociedade nós passaremos Barbárie. A viver. Obrigada, doutor Décio. Braulio, você quer comentar? Está sem microfone, meu amigo. Só vou fazer um pequeno comentário até para me corrigir, porque se eu passei aqui a impressão de que a ANAPAR ela defende interesses só de um segmento, eu queria rever essa minha fala, porque a ANAPAR é uma entidade que representa todos os participantes, inclusive ela é composta, por sua maioria, de participantes ativos. E por que é assim? Porque nós entendemos que o papel de defender os assistidos, o direito dos assistidos, é do Estado. E a própria Lei 109, ela define isso, quando ela fala lá no artigo 3º, que o Estado tem o dever de defender os participantes, e no parágrafo único do artigo 17, parágrafo único diz o seguinte: ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano, é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Portanto, então, não é papel da ANAPAR defender os assistidos, é papel do Estado. O Estado tem que cumprir a legislação, olhar a legislação e fazer com que ela valha, até porque é uma emenda constitucional. Então, assim, se eu deixei passar essa impressão, eu peço desculpas, porque não é essa a visão da ANAPAR. A ANAPAR é uma entidade que defende os interesses de todos os participantes. E como a gente está recebendo aqui, Cláudia, muitas manifestações e muitas, não vou usar o termo denúncia, mas muitas reclamações com relação às tomadas de decisões aí de alguns patrocinadores, talvez a gente pudesse aqui combinar com o superintendente, doutor Lúcio, que essas denúncias, ou essas reclamações, ou esses casos que estão trazidos, a gente fazer uma coleta deles, fazer uma complementação, e até provocar uma reunião pré-VIC,
com a mediação da ANAPAR, com esses participantes que estão trazendo essas questões para que esclareçam o que está acontecendo, porque ficar também assim, sem uma resposta, eu acho que é ruim, as pessoas ficam muito frustradas. Eu queria combinar com o doutor Lúcio, nesse sentido, porque tem chegado aqui, viu, doutor Lúcio, muita questão, por óbvio, né? Nem todo mundo, nem toda hora a gente consegue conversar com o superintendente da Previc, né? Então, tem muita demanda aqui de grupos de participantes, de planos, de entidades, né? Essa demanda dos trabalhadores da OI foi uma delas, tem várias outras que eu posso citar. Eu queria combinar com o senhor, já... Cláudio, permite só para eu fechar o raciocínio? Pode. Só para fechar, porque eu estava dizendo da questão dessa relação participante ativo e assistidos, mas e a outra questão que coloca, talvez, assim, numa visão de que a ANAPAR defende os interesses dos participantes de uma maneira geral. E tem que ser assim, porque para defender as patrocinadoras já existe a ABRAP, a PEP, que tem esse papel. Então, assim, eu respeito o papel de cada um nesse segmento, mas a preocupação deles é com os patrocinadores. E aqui a gente tem uma preocupação com os participantes. Por isso que é uma visão, às vezes, diferenciada do jeito que você está vendo e assistindo e presenciando nesse momento. Era isso, Cláudia, desculpa. Não, desculpa nada, a gente está batendo conversando. E aí, Lúcio, eu queria ver se a gente consegue combinar assim. A gente reúne esse grupo, e são várias questões, perguntas, demandas, e a agenda encaminha para a Previc e agenda a solução, ou através de uma reunião com o grupo de participantes. Como a gente já fez em outros momentos. E eu queria, então, dar sequência às questões. Tem uma demanda aqui do Ricardo Só de Castro, que ele, também para o superintendente, ele está dizendo o seguinte: na apresentação, foi colocada que uma das tarefas é harmonizar as regras entre previdência aberta e fechada. E ele está perguntando como é que a gente compatibiliza e harmoniza essas regras, se a finalidade, uma tem fins lucrativos, a outra não tem, né? E uma tem a garantia de benefício, a outra não tem, né? Então, ele quer saber como é que se compatibiliza isso, né? Tem uma pergunta aqui para o Braulio. Braulio, é o seguinte: na medida que nós temos as empresas reduzindo drasticamente os seus quadros de empregados, inclusive e principalmente nas estatais e federais, como é que fica o futuro desse sistema? Né, a sustentabilidade dele a longo prazo. E, para finalizar, entendendo que as demandas que apareceram aqui, nós vamos mandar para a Previc, agendando reuniões sucessivas. Tem 2 vídeos de 2 participantes que querem também fazer uma observação. Patrícia, você podia colocar para a gente? Patrícia? Pronto. Tem que tocar. Gente, só um minutinho, é só questão de sincronicidade. Está entrando agora. Saudação a todos os participantes do Congresso. Meu nome é Luciano Cardoso, sou diretor da pasta de Previdência do Sinergia CUT. Eu gostaria de perguntar ao Lúcio o que a Previc está fazendo na defesa dos direitos dos participantes e dos assistidos. Haja visto esse movimento das patrocinadoras e dos parceiros de mercado na tentativa de transformar os nossos planos previdenciários em planos meramente de acumulação financeira. Pergunto isso porque a Previdência, na sua essência, ela deve ter a preocupação
da qualidade de vida e da subsistência desses participantes que futuramente serão assistidos, né? Fato esse, preocupação essa que está sendo esquecida e abandonada pelas patrocinadoras. Eu gostaria de saber qual que é a sua posição e a posição da Previc. Nós podemos contar com vocês na proteção dos nossos direitos ou vocês vão ajudar o governo a matar velhinhos e assim resolver o problema da Previdência? Eu vou passar para o doutor Lúcio, porque me parece que você tem um compromisso agora, daqui a pouquinho, né, Lúcio? Isso, acho que a gente atrasou um pouquinho aqui o início, né? A previsão era 10h30, acabamos começando 11 e pouco. Isso, sem problema. Aí acumulou, mas vamos lá. Pode começar e depois eu passo para o Braulio. Bom, a gente, né, tem toda uma pergunta que foi feita, obrigado pela pergunta. A Previc tem todo o interesse, né? Os interesses dos participantes. A gente, se olhar o REP, né? Então acho que ele até faz um questionamento, a questão dos planos no longo prazo, a questão dos CDs, né? A gente até tem uma publicação, justamente uma seção dentro do relatório de estabilidade, né, da Previdência Complementar, que a gente trata justamente da análise, né, de quanto que está sendo o resultado, né, da gestão em relação a benchmarks de mercado. Então, nós temos lá, né, quantos planos estão entre -1 e 0, entre 0 e 1, acima de 1, quer dizer, em termos de desvios, né, em termos de quanto que está superior, por exemplo, ao benchmark. Isso aí é planos CDs, quer dizer, a gente tem uma preocupação, né, em que os gestores façam, né, um trabalho, quando a gente bota essa métrica, e ali identificamos aqueles que estão, né, vamos dizer, com a rentabilidade dos seus planos abaixo, inclusive de benchmarks, quer dizer, era melhor ter comprado tesouro direto do que deixar, né, o seu recurso investido, e isso nós cobramos e compartilhamos, né, tá lá publicado. Tá? E queremos também, né, através da transparência, que os próprios participantes sejam agentes ativos. Não conte só com a Previc, com o Estado, que estamos fazendo esse trabalho, estamos aprimorando o nosso processo de monitoramento, né, estamos acompanhando isso, estamos em contato com as entidades, mas também, né, os donos dos recursos, que são os maiores interessados, porque é a sua aposentadoria, né, de estar junto e acompanhando isso. Então, é perfeito, né, eu acho que estamos, né, aí no mesmo direcionamento, em cobrar, né, melhor resultado, melhor gestão, melhor governança, né, nos investimentos, e que vai resultar, né, como foi colocado, né, numa previdência, numa aposentadoria mais tranquila, né, e adequada para quem acumulou renda, né, por tantos anos. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, né, como eu disse, a gente acompanha, né, todos os planos, todas as entidades, e identificamos aquelas que estão, né, aquém, né, de benchmarks de mercado, e eu também, né, acho que cada participante tem que ter essa preocupação junto à sua entidade e cobrar isso. Ok, doutor Lúcio. Braulio? Está sem microfone, Braulio. Não, eu só fui provocado aqui por uma questão da sustentabilidade no longo prazo. O que eu entendo com relação a isso? Eu entendo não. A ANAPAR tem um grupo de profissionais, um grupo de técnicos, atuários, economistas, um grupo bem qualificado na discussão disso, de pelo menos dar uma visão estratégica de futuro do futuro da Previdência Complementar. E aqui a gente tem a gente trabalha essa questão segmentada, de duas formas. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com os benefícios constituídos, é por isso que se chama sistema de capitalização. Hoje, as pessoas que estão aposentadas, elas capitalizaram esse recurso deverão ser suficientes para elas perceberem esses benefícios até o final da sua vida. E temos as outras pessoas, os outros trabalhadores que estão aí no mercado de trabalho, que estão entrando no mercado de trabalho, e que aí sim a gente precisa pensar numa previdência complementar mais adequada a esse novo perfil. O adequado, e aqui como nós já discutimos esses 2 dias,
é lutar pela reconquista e garantia dos direitos que foram aí, aos poucos, sendo eliminados, né? Eu acho que o direito ao trabalho, o direito à previdência, o direito à saúde, esses direitos constitucionalizados, acho que todos nós temos que estar preocupados com isso. E a ANAPAR, ela tem muito essa visão, ela tem uma visão segmentada. Como é que a gente vai constituir, que a gente tem sempre chamado essa segunda fase da Previdência Complementar, que ainda não capitalizou, que está aí no mercado, e o cuidado que a gente precisa ter para esses recursos já capitalizados. E, para finalizar, a Cláudia fez uma provocação, e eu também dei uma reforçada nisso, como é que se canaliza essas questões que são colocadas aqui para discussão na Previc, como o Dr. Lúcio colocou aqui, que não discute em público as questões individuais, as questões corporativas, elas precisam ser discutidas. Então, aí a gente precisa abrir um espaço para que os participantes, eles tenham também, como você mesmo defendeu aí, eles tenham como discutir isso na entidade que tem o dever de defender o interesse dos participantes. Ok, obrigado, Braulio. Doutor Lúcio, podemos ter o compromisso da Previc em receber essas demandas, pautar e discutir com a equipe técnica que nos ouve? Sempre, Cláudia. Você sabe que todas as demandas, toda vez que você solicitou reuniões, nós recebemos, conversamos, né, tratamos, né, e discutimos. Né? No caso da Oi, né, por exemplo, da recuperação judicial, é uma empresa grande que já vem de problemas aí há algum tempo na mídia, né? A Fundação Atlântico está em supervisão permanente, a gente tem, né, o escritório acompanhando, o Banesprev também, né? Então, assim, sim, né? Se as questões, se vocês se sentirem confortáveis em apresentar as questões todas juntas, né? Para tratar no grupo, né? Não sei como é que isso, né? A gente organiza, mas as questões todas, acho que uma reunião com a ANAPAR periódica seria bem-vinda. Tempos em tempos, a gente teria umas reuniões, né? Para discutir os assuntos do segmento. Poderia ter até uma periodicidade, né, em que marcarmos reuniões, né, para tratar de assuntos de interesse do segmento. Né? Então, nesse sentido, sim, né, e podemos agendar aí posteriormente. Agradeço, Lúcio. Braulio, já que você não tem muito serviço, já temos mais uma reunião periódica com a Previc para tratar das questões que a gente enfrenta no dia a dia, tá? Sim. Eu queria agradecer muito ao Lúcio, né, a presença, a disposição para vir, ao Décio. Décio Floriano agradece e te parabeniza pela apresentação, nosso amigo Floriano. Braulio, obrigada. Eu vou desfazer a mesa e vou pedir ao Braulio para continuar na coordenação, porque nós conseguimos conversar com a doutora Lígia Bahia. Então, ela deve fazer uma exposição para a gente. Estava programada para ontem, ela teve um contratempo, então vai chegar em seguida. Tá? Doutor Lúcio, muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer participar. Estamos à disposição lá na Previc. Obrigado. Tchau. Obrigado. Agradeço também a participação, essa possibilidade de participação, e dizer que a Anfip sempre discutiu Previdência Social e Previdência complementar também a Previdência Social nos termos do artigo 202 da Constituição, né, que faz parte da ordem social. Estamos dispostos a discutir as novas normas, ou Braulio, que são necessárias, né, principalmente para relacionamento dos novos fundos de pensão de servidores públicos, né, e com essas entidades abertas, né, que podem surgir. Evidentemente que é um assunto que vai gerar muita discussão e realmente a gente precisa de debater muito assunto para a garantia dos servidores, porque não estamos falando apenas de uma aplicação financeira muito cara, estamos falando do futuro, né, da vida, da alimentação do trabalhador brasileiro e agora especificamente do servidor público na entidade aberta de previdência complementar. Agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.
Obrigada, doutor Décio.